Olá, irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no meio de nós. Meu nome é Eliana e hoje em Aprendendo em Vida falaremos sobre Eu e a Cruz de Cristo. Texto base, Efésios, capítulo 4, versículo 32 e Lucas, capítulo 9, versículo 23. O objetivo hoje é confrontar o orgulho espiritual e resgatar a essência do perdão e da humildade. Vamos conectar dois versículos que expõem a maior ferida do cristão nos dias de hoje. Nosso orgulho espiritual. Vamos refletir? Você sabia que o apóstolo Paulo orienta a substituir a amargura e a raiva pela compaixão, destacando que o padrão para o perdão humano é o próprio perdão de Deus através de Cristo? Significa que a palavra de Deus não vai massagear o nosso ego. Ela vai expor a nossa maior hipocrisia. Nós, cristãos, aprendemos a camuflar o nosso orgulho com palavras bonitas e capas de religiosidade. Nós nos orgulhamos da nossa teologia, da nossa frequência aos cultos e da nossa moralidade. Mas Jesus colocou um espelho diante de nós, em Lucas, capítulo 9, versículo 23, ao dizer: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Sabe o que significa? Negar-se a si mesmo? Significa abdicar do trono da sua própria vida. Significa abrir mão do seu direito de governar a si mesmo. Porém, o orgulho do cristão de hoje quer os benefícios da salvação sem o incômodo da renúncia. Nós queremos seguir a Jesus, mas queremos que ele nos siga de volta, abençoando o nosso orgulho e validando a nossa vaidade. O maior teste para você saber se realmente negou a si mesmo não está no seu jejum, ou nos dízimos, ou no que você entrega. Está na sua capacidade de liberar o perdão. O apóstolo Paulo escreve em Efésios, capítulo 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Prestem atenção. Por que nós retemos o perdão? Por que guardamos a amargura, o rancor e a lista de erros dos outros? Por causa do orgulho. O ressentimento é o monumento que o nosso ego edifica para lembrar o quanto fomos feridos. A nossa carne orgulhosa grita: eu fui injustiçado. Eu tenho direito de ficar chateado. Eles precisam pagar pelo que fizeram comigo. O orgulhoso se coloca no papel de juiz do universo, esquecendo-se de que ele próprio é um réu culpado que foi absolvido pela graça. Quando você diz, eu não consigo perdoar aquela pessoa, o que você está dizendo nas entrelinhas é: a ofensa que cometeram contra mim é maior do que a ofensa que eu cometi contra Deus. Isso é a soberba em seu estado mais puro
e destrutivo. Olhe para a cruz. Lucas, capítulo 9, versículo 23, nos manda tomar a cruz diariamente. A cruz não é um pingente no pescoço, é um instrumento de execução humilhante. Ninguém carrega uma cruz de cabeça erguida, desfilando vaidade. Carregar a cruz significa ir para o lugar de morte do seu eu. Como você pode olhar para o Cristo crucificado, sendo ele Deus que se esvaziou, que foi cuspido, humilhado e perdoou seus algozes, e depois olhar para o seu irmão e exigir dele uma dívida? Se Deus nos perdoou uma dívida impagável em Cristo, quem somos nós para segurar o pescoço do próximo por causa de erros? A matemática do reino de Deus é simples. Junte Lucas, capítulo 9, versículo 23, mais Efésios, capítulo 4, versículo 32, e verá o resultado contra o nosso orgulho. Se não há negação do eu, é impossível haver o perdão mútuo. O nosso orgulho prefere ter razão do que ter paz. Ele prefere ver o irmão destruído do que estender a mão da compaixão. Se você foi ferido de alguma forma e até hoje o seu coração sangra em forma de veneno contra aquela pessoa, você deixou a cruz no chão. Você parou de seguir a Jesus e começou a seguir o seu próprio ego inflado. Jesus disse que a cruz é diária. O orgulho não morre de uma vez por todas, porque ele ressuscita toda manhã. Toda manhã você precisa acordar e crucificar a sua necessidade de ser elogiado, o seu desejo de vingança e a sua mania de se achar superior aos outros. Irmãos, o tempo de brincar de ser santo acabou. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deixe o seu orgulho morrer hoje. Se há um nome que vem à sua mente agora, alguém que você riscou da sua vida por causa do orgulho, tome a sua cruz, negue o seu ego e libere o perdão. Não porque a pessoa merece, mas porque Cristo que habita em você já pagou o preço. Vamos descer do pedestal da nossa falsa justiça. Vamos engolir o orgulho e confessar que somos necessitados da mesma misericórdia. Que a Igreja de Cristo seja conhecida não pelo tamanho do seu orgulho, mas pelo peso da sua cruz e pela profundidade do seu perdão. Que Deus nos quebre para que a sua graça finalmente apareça. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.